os avistamentos de UFOs na faixa litorânea paulista obedecem a certos padrões já detectados pelos pesquisadores em todo o mundo. Existe uma alta ocorrência de objetos não identificados entrando e saindo do mar, o que sugere que possa haver nas suas profundezas alguma base de operações submarina. O Grupo Ufológico do Guarujá catalogou mais de 400 casos acontecidos desde a década de 40, somente no litoral sul e norte de São Paulo, envolvendo vários graus de contatos. Os mais fascinantes, entretanto, são os casos que aparecem os tripulantes destes UFOs. Um caso interessante de avistamento aconteceu no dia 16 de março de 1991. Por volta das 2 horas da manhã, o caminhoneiro Carlos Alberto de Jesus, com então 38 anos. Ele trafegava pela BR-101 na Serra de Marizias, quando se deparou com um UFO estacionado ao lado da estrada. Subitamente, o motor de seu pequeno caminhão parou e, logo em seguida, um automóvel parou atrás. Foi então que surgiram dois seres de pequena estatura, com cerca de 1,20 m, de aparência humanoide, trajando uma roupa inteiriça clara e uma espécie de máscara de mergulho com os tubos que se ligavam ao aparelho nas costas. Através daquele artefato transparente, Carlos pôde observar a forma dos olhos que se assemelhavam aos dos gatos. As criaturas olharam para o caminhoneiro e depois voltaram flutuando em direção ao UFO, que permanecia imóvel e sem fazer nenhum ruído. O objeto projetou um cone de luz e os seres desapareceram nele. Depois, girou 2 vezes e voou velozmente numa velocidade incrível em direção à Serra do Mar. Em seguida, os motores dos veículos voltaram a funcionar sozinhos e normalmente. As testemunhas ficaram bastante chocadas com o fato, indo embora dali imediatamente. Outro caso intrigante ocorreu em 21 de junho de 1996, na praia de Porto Novo, em Caraguatatuba. O ex-projetista da Embraer, César Melhoranza, viu em companhia de sua esposa Marisa, por volta da 00h15, uma forte luz branca vindo de Ilhabela em direção à praia. Um objeto discorde luminoso de aproximadamente 5 metros de diâmetro flutuou silenciosamente sobre o local, descendo lentamente na vertical até tocar a areia, a alguns metros de onde o casal se encontrava. De repente surgiram 2 seres de aproximadamente 1,20 m de altura, cabeça desproporcional ao corpo, vestindo roupa prateada folgada. Em certo instante, um deles se abaixou como se pegasse algo no chão, contou Melhoranza à equipe do Grupo Ufológico do Guarujá e do Instituto Nacional de Investigação de Fenômenos Aeroespaciais, que esteve no local investigando o caso. Melhoranza disse ainda que observou o fenômeno durante 10 minutos, mas não teve qualquer reação, pois ficou bastante perturbado. Quando se deu conta, já não estava mais no mesmo local onde tinha visto o UFO, e sim sentado em uma das mesas de um quiosque na praia, com o lado esquerdo do corpo semi-paralisado. Marisa, assustada, disse ter visto o objeto se afastar em direção a Ilhabela. No dia seguinte, nenhum vestígio do pouso foi encontrado, até porque a água do mar deve tê-lo apagado em virtude da subida da maré. No litoral sul de São Paulo, também ocorrem avistamentos de seres extraterrestres, como o caso relatado pelo jovem Cláudio Beltrame Monteiro. Ele contou com um amigo seu de pseudônimo Sérgio, pois a testemunha preferiu se manter no anonimato, viu um alienígena luminoso na noite chuvosa de 28 de dezembro de 1989 em Itariri. Cláudio disse que Sérgio voltava da casa da namorada andando sob os trilhos da ferrovia quando ouviu um barulho estranho. Olhou para trás para ver de onde vinha o ruído e observou uma criatura brilhante, como se fosse feita de energia. Paralisado, ele protegeu o rosto com as mãos, pois a luz era muito forte, não sendo possível definir olhos, boca e nariz do ser. Sérgio teria explicado que a partir daquele momento, o alienígena começou a se comunicar telepaticamente com ele, transmitindo muitas informações, entre elas a que existia uma base na Serra da Jureia. Também foram mencionados vários dados de cunho filosófico. De acordo com Cláudio, a testemunha estava tão impressionada com a visão que não conseguia responder às questões formuladas pelo estranho ser.
A criatura teria se transformado em uma bola luminosa e desaparecido verticalmente rumo ao céu. Sérgio então recuperou os movimentos e correu para sua casa, mas não conseguiu dormir. Seu rosto apareceu na manhã seguinte com queimaduras semelhantes às produzidas pela exposição em excesso aos raios solares. Seu trauma foi tão grande que ainda se recorda de tudo que aconteceu naquele dia. Em 1990, Cláudio e Sérgio foram ao exato local do fato para reconstituir todos os detalhes. Procuraram alguma marca, mas, como era de se esperar, nada foi encontrado. Outra ocorrência pesquisada pelo Grupo Ufológico do Guarujá teve como palco a sua cidade-sede e mostra as estranhas atitudes dos tripulantes dos UFOs. O fato aconteceu na praia do Guaiúba no dia 23 de março de 1978, tendo como testemunha João Inácio Ribeiro, de 62 anos. João, na época com 47 anos de idade, relatou que por volta das 6 horas da tarde estava passeando pela praia quando viu surgir do horizonte uma nave circular de 10 metros de diâmetro, como se fosse uma bola luminizada com luzes azuis, vermelhas, verdes e lilás. O objeto metálico possuía na parte superior uma espécie de cabine ou cúpula e abaixo 3 janelas circulares. Segundo ele, aquilo ficou imóvel a uns 80 metros da praia sobre o mar, não produzindo nenhuma agitação nas águas, embora estivesse próximo. Também não fazia ruído algum. Amedrontado, João viu aparecer 2 seres baixos, de mais ou menos 1 metro de altura, que trajavam roupas colantes acinzentadas e andavam por cima do objeto. Ele disse ainda que os alienígenas eram calvos, possuíam boca e nariz pequenos e grandes olhos negros. Um deles portava uma espécie de bastão, enquanto que o outro segurava algo parecido com um aspirador, com um cabo e uma caixa preta embaixo. Eles operaram este aparelho, passando sobre a água do mar por cerca de 10 minutos e ao final entraram na nave. No momento seguinte, o UFO decolou e se posicionou a 10 metros do nível do mar e, subitamente, mergulhou nele, sem produzir nenhuma turbulência, espuma ou ondas. Apenas se ouviu um barulho semelhante a um chiado. João foi embora assustado e comentou o ocorrido em sua casa. Hoje, está convencido de que aquele objeto não era deste mundo. Em Cubatão, também houve um avistamento bastante interessante e assustador, segundo as testemunhas. Era junho de 1997 e transcorria uma festa no salão de baile de um clube da cidade. Rogério Laskoski fora contratado como segurança e o lugar estava animado com cerca de 30 pessoas. Por volta das 9 horas da noite, simplesmente surgiu no local, já que ninguém viu entrar, uma pessoa diferente. Ela estava ali aparentemente tentando dançar, mas era algo esquisito e sem sincronismo, disse o vigilante. O dono da festa fez sinal para que o estranho fosse retirado. Parecia um mendigo. Peguei no braço comprido dele e notei que o mesmo estava muito gelado. Não houve nenhuma reação. Simplesmente me acompanhou até a rua, andando de forma normal, explicou Laskoski. Enquanto levava a pessoa misteriosa para fora, recomendava para que ela não aparecesse mais ali. Notou que o ser usava uma roupa inteiriça colada no corpo e formada por uma espécie de gaze na tonalidade bege. Percebeu ainda que parecia uma mulher muito magra, mas sem seios, com 1,5 m de altura, olhos grandes, pretos e foscos e um pequeno nariz. Ela não tinha a parte branca do olho, que as pessoas normalmente têm. Já na rua, falei para ele ir embora, senão eu iria chamar a polícia. Ela não me respondia, somente me deu as costas e saiu, caminhando de uma forma diferente. Então, escutei na minha cabeça, pois não vi a boca dela mexendo, uma frase. Eu vim de Deus. De acordo com Laskoski, o ser estava se dirigindo para uma curva no fim da rua quando apareceram 2 pessoas idênticas a ele, que se posicionaram uma de cada lado. Os 3 saíram andando sincronizados e desapareceram depois da curva. Ao retornar ao salão, o vigilante notou que as pessoas estavam assustadas, e muitos falavam que era uma caveira que havia saído do cemitério. Das 30 pessoas presentes,
pelo menos 10 viram o estranho ser. Porém, aconteceram fatos curiosos. Por exemplo, Teresa, uma das convidadas, olhou a criatura, mas sua filha que estava ao seu lado não viu nada, embora tivesse percebido que Laskoski estava segurando algo. Outro caso interessante e significativo aconteceu em 1º de outubro de 1995. Por volta das 11 horas da noite, os pescadores Fernando Bezerra e Wilson da Silva Oliveira recolhiam suas redes de pesca quando observaram, assustados, a descida a poucos metros de um UFO com fortíssima iluminação na Ilha do Major. No início da observação, os dois acharam que se tratava de um balão, mas no momento que o objeto se aproximou em grande velocidade, notaram que estavam diante de um fenômeno diferente e aterrador. Quando a luz estava em cima de nossas cabeças, mudou de direção e foi até uma ilhota entre os meandros dos mangues do rio Pissabuçu, onde pousou, relata Fernando. Quase morri de medo, me escondi no porão do barco, lembra Wilson. A luz que vinha do UFO era de uma tonalidade amarelada e tão intensa que os dois pescadores tentaram fugir, mas o motor da embarcação não funcionou. Quando finalmente voltou a funcionar, saíram rapidamente dali. Eles puderam observar que o UFO não fazia barulho e que possuía na parte inferior algumas luzes que giravam, sendo que o foco produzido por ele era muito potente, pois ambos viam os caranguejos na toca do outro lado do rio. No dia seguinte, pela manhã, ainda assombrados, os pescadores voltaram ao local armados e viram uma marca no chão. Um círculo de 5,5 metros de diâmetro, onde a vegetação estava seca, amassada e nivelada, em sentido horário. Também encontraram 4 marcas de sapatas de apoio retangulares, cada uma com 10 por 15 centímetros. Os sinais estavam proporcionalmente distribuídos e demonstraram que o objeto tinha peso, porque provocou um afundamento no solo de 1,5 centímetros. A vegetação sofreu uma queima de luz excessiva e o efeito eletromagnético ocasionou a parada de funcionamento do motor da embarcação. Posteriormente, os componentes elétricos do barco sofreram danos, chegando a queimar, e as ferramentas e partes metálicas apresentaram uma corrosão que não existia antes. Outro efeito observado foi o fisiológico nas testemunhas. Ambas se queixaram de irritação nos olhos e diarreias. A análise do pH do solo não registrou nenhuma alteração, atestou Claudeir Covo, presidente do Instituto Nacional de Investigações Aeroespaciais. Analisando as marcas de sapatas, se descobriu que as mesmas não são idênticas, possuem apenas semelhanças. Pelo tipo de pressão no solo e levando em conta o terreno de mangue, se concluiu que cada sapato teria o peso de 25 kg. Portanto, a nave possuiria apenas 100 kg. O litoral paulista é um dos locais que tem a maior e mais diversificada incidência ufológica. O trabalho é árduo para os pesquisadores, pois é bem verdade que muitos dos casos podem ser explicados como fenômenos físicos conhecidos, balões meteorológicos, projetos secretos e infelizmente até fraudes. Mas uma pequena porcentagem das ocorrências permanece enigmática.